Graça e paz, amigos e amigas, inscritos aí no nosso canal, nossos seguidores, nossos amigos, irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, está uma tarde chuvosa e com sol, para compartilhar uma palavra com vocês. Como já foi dito, vai ter dias que a gente vai trazer uma mensagem e hoje a mensagem, tá comigo. Então, eu vou estar lendo aqui. Você que quiser acompanhar aí, dá um pause, Pega a sua Bíblia aí, corre lá e abra ela comigo no livro de 2 escreveu Samuel, seu capítulo 23, do seu verso 8 ao verso 12. Eu vou fazer a leitura aqui, porque caso você não esteja com a sua Bíblia perto, você contempla o texto. O texto vai dizer assim: Os valentes de Davi. Estes, pois, são nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três, e armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodo, Eleazar filho de Dodô, neto de Aorri, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou poderosa vitória, e o exército retomou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé e Arar, os filisteus reuniram-se na cidade da Lei, onde havia um terreno todo plano com lentilhas, e suas tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estavam chegando o tempo da colheita, 3 chefes dos conhecidos batalhões, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim o seu grande desejo: Quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou: Que me livre Yahvé de beber desta água, seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Amém? Somente até aqui, verso 19, que vai nos relatar o finzinho já da vida de Davi, do rei Davi, O começo do capítulo 23 relata as últimas palavras de Davi, e nós sabemos que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e tudo que está aqui é mencionado com um propósito. Então eu creio que se esses homens mencionados como valentes de Davi estão aqui, é porque eles foram merecedores, Deus fez questão de colocar o nome deles, de quem eles eram filhos, colocou a linhagem desses homens aqui, para que nós pudéssemos ler esse texto e tirar uma lição. E essa lição que eu aprendo com o meu Deus é que nós devemos ser valentes. Nós não devemos recuar, mesmo em tempos de guerra. Nós não devemos largar a espada. Vai dizer aqui, que Josebe-Basebete foi o que agarrou a espada, e ele lutou tanto com aquela espada na mão, que a mão dele ficou grudada na espada. Ele já não tinha força, mas a mão ainda estava na espada.
E quantas das vezes a gente ainda tem força, mas a primeira coisa que a gente faz é largar a nossa espada, é largar aquilo que o Senhor tem pra gente. E não é isso que o Senhor tem pra minha vida e para as nossas vidas. O que o Senhor tem pra nós é que nós guerremos até o fim, que nós perseveramos até o fim, para guardar a coroa, para estarmos firmes quando Ele vier nos buscar. Então que nós venhamos a estar com a espada levantada, que nós venhamos a sacrificar. Aquela época, um soldado, ele tinha a maior missão de todas, que era proteger o rei. Então esses 3, mais para frente esse grupo de 30, a missão deles era proteger a todo custo a vida de Davi. E assim nós devemos fazer também com o evangelho, assim nós devemos fazer também defendendo o nosso Deus, defendendo a nossa fé, defendendo aquilo que a gente professa. Não é para você sair discutindo, não é para você sair brigando, porque a Bíblia ela ensina quando fala que é melhor deixar falar, é melhor só ouvir do que falar. Então não é para a gente criar contendas, não é para a gente criar discussões, mas quando o nosso Deus for colocado à prova, a gente tem que estar lá para defender, a gente tem que estar lá para dizer que olha, o Senhor é Deus, o Senhor ainda pode tudo, eu vou na frente da batalha, eu vou defender o meu Deus, porque é isso que Ele espera de nós, que nós defendamos o propósito no nosso coração, porque Ele faz e Ele fez grandes coisas. Todos nós, eu tenho um testemunho, meu esposo tem um testemunho de vida, você que está aí agora nos assistindo tem um testemunho de vida. Então é esse testemunho que você precisa defender, é esse testemunho que você tem que carregar na tábua do seu coração, assim junto com a palavra do Senhor, para dizer que o Senhor Ele ainda faz. Ainda que muitas das vezes a gente esmoreça, ainda que muitas das vezes a gente nem quer ir para a batalha. A gente vai arrastado, a gente vai obrigado, não só para a batalha, mas as obrigações do dia a dia. Quantos de nós, até mesmo as obrigações do dia a dia, nós temos deixado de lado? Esmurecendo, dando vazão a doenças humanas, a voz, até mesmo vozes que não provêm de Deus. E não é isso que Ele tem para nós nessa tarde. Ele tem falado aqui que nós devemos estar com a espada, que nós devemos estar, sempre à frente. Porque quando nós cumprimos o desejo do coração do Senhor, Ele nos contempla. Assim como esses 3 guerreiros atravessaram um acampamento inimigo para cumprir o desejo do coração de Davi, que era somente beber daquela água do poço. Eles atravessaram o terreno inimigo para poder cumprir a vontade do rei. E quantas das vezes nós não atravessamos nem a rua da nossa casa para cumprir a vontade do Senhor? Quando Ele manda que nós falemos com alguém, que nós entregamos algo para alguém, ou que nós até mesmo tenhamos algumas atitudes dentro do nosso lar, com respeito à nossa família, com respeito à autoridade quando se trata do marido, com respeito a tratar a mulher dentro de casa, a mulher tratar o marido, a tratar os pais tratarem os filhos. Muitas das vezes os mínimos detalhes nós não queremos fazer. E mesmo assim ainda nós queremos ter honra, nós queremos ser honrados, nós queremos ser os primeiros soldados, os primeiros a estarem lá, os primeiros a serem mencionados. Só que a palavra do Senhor ela é clara quando ela diz assim, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então que nós venhamos a ser íntimos, assim como esses soldados foram dignos de serem colocados aqui, de serem mencionados pelo nosso Deus, que nós venhamos a ter essa menção, que no grande dia o nosso nome esteja mencionado no livro da vida, porque todo o sentido não é nada para o homem, não é nada pelo homem, mas é tudo por Deus e para Deus. É por Ele, para Ele e com Ele todas as coisas. Então que naquele grande dia nós venhamos a ter o nosso nome mencionado, que o Senhor venha ter orgulho de cada um de nós e dizer, olha, o meu filho realmente ele combateu o combate, ele guardou a fé, ele correu aquilo que eu coloquei para ele. Ele estava lá quando eu chamei, ele ouviu a minha voz, ele foi sensível ao meu espírito. Ele estava lá, ele cumpriu a minha vontade. Porque muitas das vezes não é fácil. Não estou falando que é fácil a gente cumprir a vontade do Senhor, pelo contrário. Cumprir a vontade de Deus é negar muitas coisas. Naquela época, o soldado, ele tinha que deixar a sua casa, deixar a sua família, eles viviam somente no castelo. Eles não conviviam com a família, eles não tinham, eles abriam mão das coisas, eles tinham
que está treinando ali todos os dias, que está ali buscando aperfeiçoar suas táticas de guerra. E é assim que nós devemos estar também, aperfeiçoando as nossas táticas de guerra todos os dias, lembrando sempre aquilo que o Senhor tem ao nosso favor, aquilo que o Senhor tem ao nosso respeito, para tampar as brechas, para não deixar os dardos inflamados de Satanás entrar nas nossas vidas. Nós precisamos estar todos os dias em treinamento. E o nosso treinamento nada mais é do que estar sempre falando com o nosso Deus. É jejum, é oração, é buscar conhecimento, buscar da graça de Deus, buscar o equilíbrio emocional, porque o nosso emocional ele conta muito numa batalha, porque é o primeiro lugar que os soldados inimigos eles vêm bater, é no nosso psicológico, é com vozes que não provêm de Deus, dizendo que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós não somos, que nós não devemos. E não é isso, porque o Senhor ele tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Então nós devemos somente focar naquilo que o Senhor tem para nós. Não somente nas bênçãos, mas na nossa missão. E a nossa missão é a mesma. A nossa missão é a mesma dos 12. Olha, vai lá e anuncia o evangelho, anuncia as boas novas. E a mais bonita de todas as boas novas de Cristo, além dele curar, salvar e libertar, é que ele vai voltar. E que quando ele voltar, ele nos ache vestidos do capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé. Que ele nos ache armados, que ele nos ache de pé, prontos para guerrear. Por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, amigos, colegas de trabalho. É isso que o Senhor tem para mim, para você. Então que você guarde essa palavra, não vou me prolongar muito. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Sempre que você lembrar, que você se entristecer, você lembra assim, olha, não, eu sou um valente. Assim como aqueles homens foram chamados os valentes de Davi, eu sou o valente do Senhor. Eu vou estar lá, eu vou guerrear, eu não vou desistir. Então que você venha guardar essa palavra na tarde de hoje. Mais tarde, talvez o meu esposo também traga mais alguma palavra para os nossos corações. Não ligue, eu estou meio gripada. É assim mesmo, o tempo vai, o tempo vem. Esse tempo aqui de São Paulo é doido. De Suzano consegue ser mais doidinho ainda. Então mais tarde ele deixa, talvez ele deixe amanhã. Mas por hoje, fiquem na graça, na paz. Beijo, meditem, estudem e estejam sempre prontos para a batalha. Amém? Deus os abençoe.